Certo, então vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos ter um pouco, né, falar um pouquinho sobre a importância desse... O que foi, meu querido? Olha, se vocês liberarem o áudio, só liberem se for para perguntar, tá bom? Ou perguntar, ou então colocar alguma coisa. Nós estamos gravando. Então, não vamos liberar o áudio para a gente desperdiçar nosso tempo. Vamos lá. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar de 3 formas, né? Vamos pegar um pouco o livro, depois eu vou mostrar um slide para vocês a respeito da classificação industrial, só para a gente poder relembrar algumas coisas sobre isso. E, por fim, nós vamos entender um pouco mais sobre, né, a posição do Brasil em relação a essas questões industriais. Como é que funciona a indústria brasileira e suas localizações. Apesar que já falamos um pouco sobre isso, os principais pontos industriais brasileiros. Tá? Principalmente o local mais industrial do Brasil, que é o Vale do Paraíba, onde fica na região de São Paulo, Rio de Janeiro, onde se encontra a nossa indústria de ponta. Quando a gente fala sobre indústria de ponta, estamos falando sobre a indústria moderna, a indústria 4.0, a indústria atual, aquela indústria que domina o avanço, a produção, o desenvolvimento tecnológico. Tá? Mas, inicialmente, nós estamos aqui tratando na página 33 do livro de vocês, tá bom? Na página 33 é onde nós vamos aí dar início à aula de hoje, tá? Na página 33, a gente está falando a respeito do extrativismo mineral metálico, né, no Brasil. Quando a gente fala sobre... Mas a internet deve estar ruim, deve ser a sua, meu querido, tá? Aí, no caso, a gente não vai poder fazer muita coisa, mas está gravando e depois você pode rever o vídeo aqui que eu estou mostrando, tá bom? Hoje a internet, graças a Deus, está de excelência aqui. Se cortar, infelizmente, deve ser a internet de vocês, tá bom? Mas vamos lá, vai dar certo. Então, falando de extrativismo mineral metálico, principalmente no Brasil, nós temos aí praticamente uma parte da história brasileira. E vocês viram na última aula, em que ponto o Brasil ele começou a caminhar sobre a indústria extrativista de minerais, né, dentro do território brasileiro. E estamos falando aí ainda do período de Getúlio Vargas, ali por volta de 1941, 42, que foi onde o Brasil começou, né, a caminhar dentro da mineração metálica, principalmente com a implantação da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi uma das primeiras indústrias brasileiras de mineração de ferro, né, que nós tivemos. E a partir dela, nós tivemos um grande avanço no processo de extração mineral metálico, no caso o ferro. Depois nós tivemos o alumínio, né, depois nós tivemos o manganês, né, o alumínio que é a bauxita, né, e assim por diante. Eu tenho um resumo que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que ele mostra exatamente o que o Brasil mais extrai de minerais metálicos e aonde ele faz essa extração. Antes de mostrar esse pequeno resumo, eu vou destacar aqui algumas coisas que são importantes, tá, no livro de vocês, que fala, né, a respeito dos minerais metálicos, na página 33 do livro dos senhores. Primeiro aqui no livro, no terceiro parágrafo praticamente, ele fala assim, ó, que esse tipo de exploração causa alterações no ambiente onde é minerado e tem como finalidade tanto o uso direto quanto o uso indireto. Vai falar sobre isso já já. O uso é considerado direto quando, como no caso da água mineral, o produto mineral extraído é utilizado em sua fonte natural. Por exemplo, aquela água mineral que nós consumimos. Às vezes o povo até fala assim, eu não gosto de água do filtro, eu só gosto de água mineral. É até uma forma errada de se falar, até porque toda água ela é mineral, independente se ela está vindo do filtro, se ela está vindo da torneira, se ela está vindo da caema, ou se ela está vindo dentro de um frasco, se ela está vindo engarrafada. Mas toda água ela é um recurso mineral, tá? Só que ela não é um mineral metálico, tá bom? Então, mas ela é um recurso mineral porque ela é extraída da natureza, tá? E boa parte dessa água, às vezes, está até no subsolo, que é no caso dessas águas aí que dizem ser de fontes minerais. Mas a água também que é tirada do rio, ela é uma água mineral. Então, é chamado de um recurso direto.
É um recurso que nós tiramos da fonte e consumimos ele diretamente. Porque não há um subproduto dele. Não há algo feito à base da água, por exemplo. Como o ouro, que é um recurso mineral metálico, e a partir dali nós pegamos o ouro e lapidamos ele, fazendo cordões, pulseiras, ou outras peças, né, que são produzidas através desse minério. Aí nós estamos falando de uma fonte indireta, que são os subprodutos daquele material metálico que foi extraído na natureza, tá bom? Aí ele até coloca aqui, ó, no caso da indireta, como acontece na maioria dos minerais, ó, aí ele fala, o produto é extraído e é encaminhado para a indústria, que o transformarão para originar produtos com maior valor agregado, como foi o exemplo que eu dei aqui agora para vocês, sobre a questão do ouro, por exemplo, do diamante, né, que são muito utilizados, extraídos, e depois são levados para a indústria, para que haja um processamento deles, tipo, um material bruto que vai ser lapidado e vai ser criado outro subproduto, tá? Então, aí nós temos um processo de forma direta e indireta que é relacionado a essa indústria extrativista. Aí eu paro bem aqui para depois eu retornar para a gente falar um pouco mais sobre essa evolução industrial. Como é que se encontra o Brasil hoje, né? Quais são os principais produtos extraídos pelo Brasil, né? E aonde ficam esses produtos? Veja bem, eu vou mostrar para depois eu retornar um pouquinho para a história. Estão aí conseguindo visualizar isso que eu estou mostrando para vocês? Rochas, minérios e minerais? Pois bem, vamos entender o que seria minérios e o que seria minerais. É importante a gente ter essa linguagem, tá bom? Primeiro, pessoal, o que é um minério? É tudo aquilo que eu consigo encontrar no subsolo. São rochas que existem, que se apresentam de diversas formas. Tipo, se diferenciam em cores e durezas. Tem umas que são mais duras, mais resistentes do que as outras, né? Tem outras que têm tonalidades diferentes, cores mais escuras, mais claras. São minérios, são encontrados no subsolo. Quando eu posso dizer que são minerais? A partir do momento que aquele minério que foi extraído do solo, ele passa a ter valor econômico. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O ouro, ele é um minério ou ele é um mineral, né? O ouro, ele é classificado como um mineral. Minério. Oi? Vamos lá. Ó, os minerais são os constituintes de rocha, suas ordenação, tamanho, distribuição, depende do processo que gera a rocha, tá certo? Os minerais. Os minérios, né, ele coloca o seguinte, minério, eu vou colocar aqui abaixo para vocês compreenderem, vamos lá. Ó, minério é um agregado de minerais com alta concentração de um determinado elemento químico que é econômico e tecnicamente viável para a extração. Há, portanto, interesse econômico em sua exploração. Isso, os minérios. Exatamente, você está correta, tá? Então, qual a diferença de um minério para o mineral? Eu que fiz a troca, eu que errei, né? Mas vamos fazer logo a correção aqui. Qual é a diferença de um minério para o mineral? Tudo que nós encontramos no subsolo, que se apresenta como rochas, eles são classificados como minerais. Mas até o momento eles ali não têm valor, vamos dizer assim. A partir do momento que o homem entra em contato, ele percebe que aquilo dali serve para levar para a indústria, para a partir dele nós criarmos novos produtos, eles passam a ser considerados minérios. Então, minerais são apenas rochas encontradas no subsolo que poderão ter alguma afinidade com a área econômica, vamos dizer assim. Mas são responsáveis apenas por formar as rochas. Os minerais são responsáveis por formar as rochas que nós conhecemos. Já os minérios são diferentes. A partir do momento que um mineral ele ganha uma importância econômica, ele tem um interesse econômico, ele passa a ser um minério. Aí, por exemplo, o ouro, ele é um minério ou mineral? Muitos vão dizer que, claro, é um minério. Está correto, por quê? Porque ele tem um interesse econômico para ele.
Se ele não tivesse, a partir do momento que o ouro não tivesse mais nenhuma importância econômica, fosse apenas um mineral, ele ia ficar jogado por aí. Então ele não ia ter mais uma importância econômica, então ele não seria mais um minério. Ele iria voltar apenas à categoria de um mineral, tá? Que é no caso os minerais, que podem ser primários, secundários, né? Que podem ser claros ou escuros, como está falando aqui. Primários são aqueles que iniciaram pelo resfriamento do magma, por exemplo. Secundários são aqueles que, durante o processo de intemperismo e de erosão, eles foram modificados e foram aprimorados, vamos colocar assim. Então, eles passam a ser minerais secundários, tá? E quando ele tem importância econômica, eles passam a ser chamados de minérios. Agora aqui, ó. Minerais, os minérios, é um agregado de minerais, como eu tinha acabado de falar para vocês. E no Brasil, quais são os principais minerais que nós temos no Brasil? Olha só. Quais são as áreas que há a maior extração de minérios no Brasil? Vamos colocar dessa forma. Olha aqui, ó. Vou ver aqui se eu consigo reduzir um pouquinho mais para caber tudo na tela. Veja aí, ó. Isso aqui, pessoal, que vocês estão observando, são os principais minerais explorados no Brasil. Tá? Por enquanto, no momento que esses minerais estão sendo explorados, ele ainda não é minério. Eles só passam a ser minério quando o homem extrai e leva ele para ser processado na indústria ou em pequenos comércios, como no caso, pessoas que mexem com ouro, e a partir daquele momento que eles começam a criar formas de produtos, eles viram minérios no caso, eles passam a ter valor econômico. Mas enfim, o que eu preciso saber aqui? Aonde existem as principais extrações minerais brasileiras e quais são os principais produtos? Quais são os produtos que o Brasil mais extrai no território brasileiro? Primeiro, ó, nós temos a região central, a região sudeste e a região norte. A região norte do país, principalmente na região do Pará e do Amapá, como vocês estão vendo aqui, ó, Pará e Amapá, são as regiões muito importantes para o Estado brasileiro. Primeiro que nós temos na região do Pará, onde se concentra a maior extração de ferro, de bauxita, né? E também, é claro, uma grande extração de manganês, uma grande extração de estânio, né? E de níquel, e de nióbio também no Brasil. Então, nós temos aí praticamente os 8 produtos mais extraídos no território brasileiro. E a região do Pará ela tem uma importância muito grande por conta do ferro, né? Que é extraído na região dos Carajás, aonde tem como principal empresa a Vale do Rio Doce, como vocês viram lá quando ela foi construída em 1942, ainda no governo de Getúlio Vargas, né? Que aí iniciou o processo de mineração brasileira, vamos colocar assim. Então, quais são os principais produtos extraídos no Brasil? Bauxita, cobre, estânio, ferro, manganês, nióbio, níquel e ouro. Esses são os principais. Isso não quer dizer que o Brasil não extraia outros. Sim, extrai. Mas esses são que têm extração em maior quantidade e tem uma importância muito grande para o processo de exportação do Brasil e também para o processo industrial. Tá bom? E o Brasil ele tem um diferencial, tanto para o nióbio, como também para o níquel. É um dos países que tem as maiores jazidas do mundo, né? Em nióbio e em níquel. Ambos esses dois produtos, eles são utilizados nas indústrias pesadas, nas indústrias metálicas, por exemplo, aquelas que dependem de manusear ferros e assim por diante, que são as indústrias de base, tá? Aquelas que são indústrias mesmo pesadas, que precisam de matéria-prima pesada. Então, o nióbio e o níquel ele é muito utilizado nas indústrias que manipulam ferro, aço, essas coisas. E eles necessitam desses tipos de minerais e o Brasil tem demais, tá? Então, ó, descendo um pouquinho, nós temos aqui, ó, mais de 70% dos minerais explorados no Brasil são formados por elementos metálicos. Então, veja bem, mais de 70% dos minerais brasileiros, né, são de características minerais metálicos, tá? Então, isso é uma importância bem grande, porque, por exemplo, existe outro tipo de minério, professor, que é bem presente. Por exemplo, o mercúrio é um mineral que não é um mineral metálico, muito utilizado na extração de ouro, né? Aonde facilita, né? Aonde você joga o mercúrio nas águas e deixa o ouro menos denso. Então ele fica mais leve, fica mais fácil de você extrair ele, tá? Na hora de você
fazer ali a peneira, né, na hora de fazer a coleta do ouro. E existe outros também minérios que não estão em estados metálicos, mas a maioria do Brasil são em formatos metálicos, que tem a característica de uma rocha, vamos colocar assim, certo? Então esses são os principais minérios brasileiros, e aqui nós temos as principais localizações de extrações. Eu vou disponibilizar isso, acredito que até disponibilizei isso uma vez para vocês, mas eu vou disponibilizar novamente para que vocês possam visualizar a localização desses minerais, tá? Aonde é que está cada um. Que nós temos a região do Goiás, nós temos a região de Minas Gerais, nós temos a região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós temos a região do Pará, a região do Amapá, que são regiões extremamente importantes para o processo de extração desses minérios, tá bom? Voltando aqui ao livro de vocês, que tem uma parte bem interessante, que ele fala assim, ó, lá no livro onde fala sobre até os anos 34, né, vamos pegar essa parte aí, ó. Até os anos 34, olha só, não havia no Brasil uma política clara de exploração de minerais, o que só passou a ser vigorado, né, após a Constituição de 34. Aí vocês vão lembrar que aqui se iniciava com mais clareza, né, o período getulino, o período de Getúlio Vargas, e foi a partir dele que a mineração brasileira, né, se tornou, assim, vamos dizer, com mais eficiência. Claro que a mineração brasileira ela iniciou ali no século XIX, na região de Minas Gerais, né, no processo colonial, no período colonial, aonde se iniciou o período de extração de minério, né, de diamantes, na região de Minas Gerais, né. Isso depois da extração do pau-brasil, da implantação da cana-de-açúcar, da extração do ouro, aí veio também o período em Minas Gerais que se extraía minerais como diamantes, né, na região, né, da Serra Diamantina e tudo, da Chapada Diamantina e assim por diante. Mas quando se fala em mineração, né, isso só foi possível de forma mais grandiosa, de uma escala mais industrializada, a partir da década de 34, especialmente na década de 40. Aí ele vem aqui, ó, olha só, que nesse período, ó, o governo, então, sob a liderança de Getúlio Vargas, desenvolveu políticas de nacionalização dos minérios brasileiros, criando o CNE, que é a Companhia do Vale do Rio Doce, como vocês estão vendo, e a Petrobras e o Conselho Nacional de Petróleo. Tá? A partir de Getúlio Vargas, principalmente a partir da década de 40, a Companhia Vale do Rio Doce, que é a CNS, a Petrobras, por exemplo, a Siderurgia Nacional Brasileira, todas essas indústrias, vamos colocar assim, elas passaram a existir dentro do território brasileiro, como vocês viram lá na história da extração de mineração, da história industrial brasileira, né? Os governos, o que surgiu em cada governo, tá? E aqui, ó, nos governos sucessores, né, houve uma abertura, olha só, aos interesses estrangeiros, e o processo de extração e transformação mineral se intensificou e passou a atender cada vez mais o mercado externo. Então, o Brasil, a partir do momento que ele se abre, e isso já foi lá pela década de 60, década de 70, que o Brasil começou a se abrir para os países externos, principalmente os Estados Unidos, que começou também a comercializar, a comprar produtos minerais do Brasil. Mas olha só, foi a partir da Constituição de 88, que é a nossa Constituição atual, que o Brasil começou a criar a política de mineração, a política de extração de recursos minerais, né? Então o Brasil ele é bem novo nessa questão de extração de minerais metálicos. O Brasil ele é muito novo, tá? Ele basicamente comparado aos outros produtos que nós temos por aí, o Brasil ele tem uma política mineral muito recente, né? Década de 40, década de 50, se intensificou a partir da década de 60, 70, e só na década de 80 que o Brasil consegue construir um plano de mineração, né, para se haver um melhor controle, né, dos produtos que estão sendo tirados dentro do território brasileiro. Enfim, e só lembrem que as maiores indústrias de mineração brasileira, uma delas é a Vale do Rio Doce, tá? Ela que é basicamente uma das indústrias mais importantes do Brasil e responsável por gerenciar quase todo o setor de mineração pesada do Brasil. É a famosa Vale do Rio Doce. Professor! Fale, minha querida. Fala, Alice.
Oi, você vai falar? Professor, eu vou mostrar. Todo mundo tá aqui reunido, estudando, aí eu vou mostrar eles, tá? Tá certo. Aí tá todo mundo aqui, tá? Estudando. Só gente bonita. Pois bora. É porque, Fala. é porque, Oi. é porque a nossa internet não tá prestando, né? A gente tá pelo celular da Alice. Não tem problema não. Fique tranquilo. O importante é que vocês estejam aí acompanhando, tá bom? Então vamos aqui trabalhar aqui mais uns pontos aqui rápido. Na página 34 do livro de vocês, acredito que todos vocês estejam aí com o livro. Na página 34, vocês têm um retrato completo da mineração no Brasil, né, de todos os principais minérios que são extraídos. Olha, nesse próprio livro, vocês vão perceber que a mesma imagem que eu mostrei agora para vocês está no livro de vocês. Ó. O alumínio, o cobre, o estânio, o ferro, o manganês, o nióbio, o níquel, o ouro, são os principais produtos extraídos no Brasil, né? E nessa imagem, vocês vão perceber que existe dois locais, assim, de extrações absurdas, assim, de um número muito grande de extração. Principalmente a região do Pará, como vocês estão vendo aí, ó, extração de cobre, a extração de ferro, a extração de alumínio, de ouro, né? E também a região, ó, do Goiás, é uma área também muito rica na parte de extração de minerais, e a região de Minas Gerais, tá? A região de Minas Gerais que também tem uma importância muito na questão da extração de ferro. Vocês já viram falar no quadrilátero ferrífero, onde se encontra praticamente a segunda maior extração de ferro do Brasil. A primeira fica na região dos Carajás, tá? Então nós temos duas áreas importantes de mineração no Brasil: a região do Pará, a região de Minas Gerais e também a região do Goiás, tá? São regiões extremamente importantes no processo de extração mineral brasileira, tá bom? Então essa imagem ela é importante porque ela nos mostra exatamente os lugares onde acontece a extração. Na região do Pará, nós temos a região de Marabá. A cidade de Marabá, ela foi fundada justamente pelo grande fluxo de pessoas que foram morar naquela região para poder trabalhar na região dos Carajás. E Marabá surgiu exatamente como uma cidade de mineradores, né, de pessoas que foram morar nessa região para poder trabalhar nas minas, né, de ferro, de alumínio, de ouro, de cobre e assim por diante. E na região de Minas Gerais, nós temos ali o quadrilátero ferrífero, né, aonde nós temos várias cidades que pertencem a essa região, que é exatamente uma região composta por várias cidades que fica dentro da região de extração de ferro. Hoje, muitos desses lugares viraram lugares históricos, que não se extrai mais o ferro, mas aí ficou como lugares históricos, tá? Existe uma área chamada Barão de Cocais, Barão de Mauá, né, que são lugares muito famosos na história da mineração brasileira. Né? Ouro Preto, como ele coloca aí no livro de vocês, tá? Que são regiões extremamente importantes no processo de extração de ferro no período que iniciou a mineração, por volta da década de 40, 50, até mesmo no período colonial, lá com a extração do diamante e assim por diante. Tá? Então aqui é só um retrato das principais áreas onde ocorre a extração e os principais produtos que são extraídos. Tá bom? A parte de mineração brasileira, ela não é uma parte assim tão preocupante, tão difícil de se compreender, porque é muito restrito a algumas áreas brasileiras e os principais produtos. Se os senhores entenderem quais são as principais áreas de extração e os principais produtos que são extraídos, pronto, já começa assim você entender a parte de mineração brasileira e qual é a sua importância. E lembrando que essa extração de minerais, ela tem dois objetivos: atender a indústria de base, ou a indústria como um todo, e também o processo de exportação brasileira, tá? E nessa página 35, vocês vão perceber quem são os principais compradores minerais brasileiros. Nós temos Canadá, Estados Unidos, nós temos alguns países europeus, nós temos China, Japão. Os principais compradores de minerais brasileiros é os Estados Unidos e a China,
Esses dois são os países que mais compram minérios brasileiros, principalmente ferro, alumínio, níquel, nióbio, manganês. São os principais produtos que o Brasil vende para esses países. A China, só para vocês terem uma ideia, a China, ela compra mais da metade do ferro brasileiro. É o país que mais compra ferro brasileiro. E hoje é o Brasil, é o país que consome mais da metade de todo o ferro extraído no mundo. Só para vocês terem uma ideia. É tanto que é o país com o maior parque industrial mundial. Hoje é a China, tá? Consequentemente, ela vai ter esse consumo maior. Se você observar na imagem, na página 35, vocês vão perceber que a China é o maior comprador de produtos minerais do Brasil. Segundo lugar vem os Estados Unidos, aí depois você tem o Japão também, que compra demais, e aí Canadá e outros países como França, como Itália, como Espanha, como Inglaterra, que são países também que compram, né, dos Estados Unidos, tá bom? E os produtos são esses que a gente acabou de conversar. O ferro, o ouro, o cobre, o alumínio, o níquel, o manganês, né, e outros produtos que também o Brasil acaba vendendo. Mas o ferro em especial. Vocês têm que entender que o produto metálico que o Brasil mais exporta é o ferro. Por isso coloco o Brasil como um dos países mais exportadores de ferro do mundo, tá? O Brasil não é o país com maior concentração de ferro no mundo, tá bom? Mas ele é o país com maior exportação de ferro no mundo, tá bom? Então a gente tem que entender isso daí também, tá, pessoal? Aí nós vamos aqui, ó, deixa eu só... Coloque na página 36 que vocês vão ter uma ideia do que é o quadrilátero ferrífero que fica na região de Minas Gerais. O quadrilátero ferrífero exatamente ganhou esse nome por conta de ser uma área quase quadrada, que corresponde a algumas cidades. E dentro dela, dentro dessa área, nós temos uma concentração muito grande de ferro e aonde acontece a extração desse produto, tá? Então, o quadrilátero ferrífero, por conta de ser uma área quase quadrada, vamos colocar assim, que atende várias regiões, em especial a região de Ouro Preto, tá? Ouro Preto. Por que a cidade de Ouro Preto ganhou esse nome? Né? Ouro Preto. Já que nós estamos falando de uma região também muito rica em ouro. O Ouro Preto porque o ferro, devido à cor dele, não porque ele tem a aparência de meio avermelhado, mas o ferro em grande quantidade ele fica realmente escuro, quase preto. Ele ganhou esse nome de Ouro Preto por conta da tonalidade do ferro, né? Que é quase preto, vamos colocar assim. E Ouro Preto ganhou esse nome, tá? Que está dentro da região do quadrilátero ferrífero, uma das regiões que já foi muito importante e considerada a primeira região de extração de ferro no Brasil. Depois é que foi para a Serra dos Carajás, tá? Primeiro foi a região de Minas Gerais, depois a região do Pará. E aí foi que descobriu que o Pará tem uma das maiores jazidas de ferro do mundo, que é a região de Carajás. Tá certo? Olha só. Abaixo, nós temos aí, ó. Abaixo da imagem, ó. No quadrilátero ferrífero, olha, destaca-se duas áreas de mineração. Olha só. Uma que é comandada pela Vale do Rio Doce e a outra que é comandada pela Vale do Rio Paraopeba. A Vale do Rio Doce, ó, veja bem, ó. O nome é Companhia Vale do Rio Doce, antiga estatal que foi privatizada em 97 no governo Fernando Henrique Cardoso. Vocês lembram lá? A Vale foi criada no governo de Getúlio Vargas, onde o governo ele era nacionalista. Ele não queria saber de privatizações e nem de indústrias de outros países. Fundaram a Vale do Rio Doce para poder organizar melhor a extração de minerais no Brasil. Quando foi em 97, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a Vale foi privatizada, ela foi vendida, né? E aí passou a ser uma indústria privada, que hoje é responsável por praticamente quase todo o processo de mineração no Brasil. E nós temos também a Vale do Rio Paraopeba, que é uma produção de minérios na área que atende a necessidade do mercado interno e externo. É uma outra mineradora que fica na região também do quadrilátero ferrífero, tá? Isso aqui são algumas informações que é interessante. É nessa área também, pessoal, essa área aqui de Minas Gerais, do quadrilátero ferrífero, que nós encontramos, né, a região de Brumadinho, naquele processo lá preocupante, né, da questão
do vazamento de rejeito, que matou muitas pessoas, né? Que infelizmente houve aquele problema grande lá do problema do rompimento das barragens de rejeito. Porque quando se extrai, para se poder extrair o ferro, por exemplo, nós temos que extrair uma grande quantidade de rejeito, né? Porque a gente vai praticamente abrindo o subsolo para poder extrair o ferro. E esse rejeito ele tem que ser armazenado em algum lugar, porque ele não pode entrar em contato com os recursos naturais, no caso a água. E eles são armazenados dentro de barragens preparadas. E o Brasil, a política de mineração brasileira é muito antiga e um pouco defasada, principalmente as áreas de barragens, as áreas de contenção. Na página 37, vocês têm uma explicação básica sobre o que é essas áreas de rejeito, né? O que é essas barragens de rejeitos. E é exatamente áreas que são criadas justamente para poder receber essa quantidade de minerais, vamos colocar assim, de rejeitos de minério, que são extraídos. Aí são guardados nelas. Devido à falta de manutenção, à falta de supervisão dessas barragens, uma pequena falha nela é o suficiente para haver um rompimento. E esse rompimento, infelizmente, afetou a região de Brumadinho, né, a região de Mariana, né, que foi basicamente duas áreas extremamente afetadas pela questão do rejeito. E outras grandes barragens que existem no Brasil também estão em estado de alerta, apesar que elas estão passando agora por manutenção devido à grande perda, né? E também o grande problema ambiental que surgiu no Brasil aí, infelizmente, ocorrido, né, em 2019, recente, antes da pandemia nós tivemos esse problema. Então foi 2 impactos grandiosos no Brasil. O problema de Brumadinho e Mariana e agora a pandemia, tá? Mas simplesmente porque uma área de rejeito se rompeu, simplesmente por falta de um cuidado a mais, de uma supervisão mais eficiente, né, e de manutenção também dessas áreas, que são muito complicadas e muito problemáticas, tá? E isso sempre aconteceu desde quando se iniciou o processo de mineração, sempre teve barragens de rejeito, não só no Brasil como em todo o mundo, tá? Porque é necessário ter isso por conta da extração do minério. Tá bom, pessoal? Beleza. Então, ó, na próxima página, na página 38, eu queria que vocês dessem uma olhada em uma imagem chamada de área do programa Grande Carajás, que é um programa aí que basicamente atende, né, a nossa realidade maranhense. O Maranhão ele é muito conhecido fora do estado e também pelo mundo por conta desse projeto chamado Projeto Grande Carajás. É um projeto que liga o famoso porto de Itaqui, o porto maranhense, considerado um dos melhores sistemas portuários do Brasil, porque está localizado numa área muito profunda, que navios de grande porte conseguem, né, acoplar na nossa costa. Que são chamados de grandes Panamax, né, são os grandes navios que dá o dobro desses navios comuns aí que transportam mercadoria. E não é qualquer lugar do Brasil que esses navios ancoram. No Porto de Itaqui existe essa facilidade porque é uma área muito profunda, né? E o projeto Grandes Carajás liga a Serra dos Carajás e a região de São Luís. Quando você chega em São Luís, você olha aqueles trem um pouco afastado, com vários vagões e tipo um pó em cima deles. Ali são minério bruto, né? Que depois eles vão ser processados, porque ali você tem ferro e juntamente com o ferro você tem areia, vamos colocar assim. Depois vai ser separado. É separado essa sedimentação e o ferro, tá? E aí nós temos o processo de extração e a produção do ferro bruto, tá? Que nós chamamos de ferro cru, né? Que é aquelas barras de ferro que são vendidas, tá? Então, o projeto Grandes Carajás, ele teve uma importância muito grande porque basicamente muitas cidades surgiram por conta da estrada de ferro. Marabá foi uma, Imperatriz, a Ceilândia, também foram outras cidades no estado do Maranhão, que cresceu e ganhou muita força com o projeto Grandes Carajás, né? E assim nós temos outras cidades também que se beneficiaram com o surgimento dessa grande estrada de ferro que nós temos aí por dentro do território brasileiro, que é responsável por transportar a maior parte do minério brasileiro, né, a maior parte do ferro, né, que nós praticamente exportamos para outros países. Como houve aquela situação lá que vocês viram recente, daquele navio, né, que transportava minério, o famoso minério de ferro, e que infelizmente houve um problema, né, bateu numa área de barra, né, vamos colocar assim, e teve que ser esgotado, né, teve que tirar o ferro dele e tudo para poder não haver um problema maior
que era caso ele viesse a afundar, esse ferro se espalhasse por toda a costa maranhense ou por outros lugares e afetasse os recifes, né, os corais, que é tão necessário para haver um equilíbrio, né, da biodiversidade marinha. Então nós tivemos esse problema aí na costa maranhense, que foi daquele navio lá coreano lá e tudo, que houve aquele problema recentemente, tá? Então é onde se tem o maior processo de escoamento do minério brasileiro, sai aqui da nossa região, do Porto de Itaqui, aqui na região de São Luís, tá bom? Perfeito. E aí a gente caminha basicamente lá para a página 42, que já até falamos sobre isso, a indústria, né, atual brasileira, e também as principais regiões industriais do Brasil, tá? Aí eu vou falar sobre isso e depois eu vou falar a respeito de mostrar um slide para vocês sobre algumas classificações industriais, que é importante vocês relembrarem, tá bom? Então, veja bem, vamos aí lá na página 42 e página 43. Eu quero que vocês deem uma olhada só para a gente poder relembrar algumas coisas que a gente já falamos a respeito, né, da indústria brasileira na atualidade. Nós temos que lembrar que a indústria brasileira, antigamente, ela se concentrava na região de São Paulo e região do Rio de Janeiro, chamado Vale do Paraíba, o vale mais avançado do Brasil. E o que aconteceu? Durante a história do Brasil, nós tivemos uma descentralização industrial. Daí vamos já saber quais são os fatores que levaram essa descentralização da indústria brasileira. E aí nós criamos vários grandes outros polos industriais no Brasil. Tá? A indústria, quando fala assim, pessoal, descentralização industrial brasileira, nós estamos falando de quê? No momento que o Brasil, onde ele tinha sua indústria só em São Paulo e Rio de Janeiro, ele passou a espalhar essa indústria pelos outros territórios brasileiros. E isso iniciou a partir de quando? Aí vocês vão lembrar do governo JK, do governo de Juscelino Kubitschek, que foi a partir da década de 70, praticamente, que a indústria brasileira começou a se espalhar, tá? Pelo território brasileiro. E assim ganhando, né, outras áreas que também se tornaram áreas extremamente industrializadas, tá? Então, veja bem, a indústria brasileira na atualidade. Eu queria ler só 3 pontos importantes aqui para a gente poder entender aqui na parte do livro de vocês. Ó. Bem no início ele fala assim, ó, no início da unidade, né, vimos como foi importante, ó, veja bem, vimos a importância da atuação do Estado brasileiro no processo de industrialização do país. Atualmente a indústria brasileira enfrenta diversos desafios, como por exemplo, o baixo crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, acompanhando, né, da queda brusca no consumo interno e, consequentemente, a redução na produção. O grande desafio da indústria brasileira, na atualidade, é a retomada do crescimento da economia e do consumo, para que seja possível ampliar a produção e os investimentos em equipamentos. Então, hoje, principalmente no período de pandemia, a indústria brasileira está passando por uns problemas, né? De nós podermos conseguir continuar avançando com o crescimento industrial, melhorando nossa importação e nosso consumo interno. Devido a isso, o Brasil ele passa aí por essas consequências, né? Infelizmente, por problemas políticos, né, do Brasil e também por problemas de grandes concorrências. Então, a corrupção, a concentração de renda, tudo isso atrapalha, né, o Brasil de se desenvolver, né, de poder, vamos dizer assim, continuar crescendo industrialmente. Aí ele fala aqui, ó, no que diz respeito ao território nacional, a indústria brasileira ainda se encontra fortemente concentrada na região sudeste e sul do Brasil. Olha só. Dessa forma, algumas áreas são densamente industrializadas e outras praticamente desprovidas dessa atividade industrial. Aí ele coloca bem aqui, ó, a maior concentração industrial brasileira está situada principalmente entre, ó, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Basicamente aonde a indústria brasileira teve início, né? Como vocês já sabem disso. E essa região se concentra a indústria petroquímica, se concentra a indústria automobilística, se concentra a indústria mais importante na atualidade, a indústria tecnológica, a indústria de ponta, que a gente fala.
Então, basicamente, as indústrias mais importantes do Brasil está situada nessa região aí chamado Vale do Paraíba, tá? Mas assim, o que acontece? Outros países, ou melhor, outros estados brasileiros tiveram um ganho maior de indústrias. Houve um processo chamado de descentralização industrial. O que acontece? Que alguns lugares do Brasil começaram a receber indústrias. Mas por que, Evaldo? No período de JK, o Brasil começou a ganhar investimentos de infraestrutura, de rodovias, de infraestruturas de hidrelétricas, termoelétricas, melhorias na parte de telecomunicação, de informática. E houve atrativos fiscais também em outros estados brasileiros, e aí houve uma necessidade e um surgimento de indústrias, de outros polos industriais. Por exemplo, ó, na página 43, ele fala exatamente isso. Quais foram os fatores da descentralização industrial no Brasil? Tipo, a região de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que se encontra o maior polo industrial, houve uma diminuição de indústrias, onde essas indústrias foram para outros lugares do Brasil. Região Sul, região Norte e Nordeste brasileiro. Por quê? Ó, incentivos do governo, vocês estão vendo aí na página 43, o governo melhorou a questão de incentivos fiscais, diminuindo os impostos. Olha, se tu trazer tua indústria para o meu estado, eu te dou terreno e vou cobrar menos impostos. E aqui eu também vou te dar uma infraestrutura adequada. E a pessoa começa a tirar sua indústria dali e migrar para outros estados brasileiros. O encarecimento da mão de obra dos estados... Oi, meu querido. Oi, Manuel, que achou? Também, Manuel, tinha olho de gato. Que olho de gato? Ele tá empurrando. Deixa eu desativar aqui. Pronto. Outra situação. Mão de obra barata. O Nordeste, por exemplo, o Ceará e a região de Salvador e alguns outros estados brasileiros do Nordeste passaram também a receber indústrias pesadas. Por quê? Porque também é um lugar que tinha mão de obra. Não só mão de obra tradicional, mas também mão de obra qualificada, tá? Ó, pressão exercida pelos sindicatos. Vamos trazer indústria para cá. E também os sindicatos da região de São Paulo, Rio de Janeiro, sindicatos muito rigorosos. Então as indústrias começaram a ir para outros lugares do Brasil. Melhoria, ó, da rede de transporte de energia, como eu falei para vocês. Especulação imobiliária. Foi um outro fator. Como assim, professor? Imobiliário, tipo imóveis, mais barato para a indústria poder comprar, né, e assim diminuindo despesas, né? E a formação de mercado consumidor. Hoje, um dos maiores mercados consumidores brasileiros é a região Norte e Nordeste, tá? Em tudo praticamente, na educação, no comércio, né? São lugares fortemente que tem uma grande concentração de consumidores, pessoas que compram mercadorias, que consomem isso daí. E as indústrias procuram isso também. Então, a descentralização da indústria brasileira aconteceu porque esses pontos que eu acabei de ler para vocês, o incentivo do governo, principalmente em JK, fez com que a indústria, boa parte dela, saísse da região de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e buscasse outros estados. Hoje, quais são os polos mais industrializados do Brasil fora essa região inicial? Nós temos Fortaleza, nós temos o Ceará, nós temos 4 cidades que são juntas, que tem essa concentração industrial, ó. Maracanaú, Maranguape, Pacatuba e Fortaleza. São as 4 cidades juntas que formam o polo industrial, praticamente o polo industrial do Ceará. Mais uma vez, Maracanaú, Pacatuba, Maranguape e Fortaleza. São 4 cidades juntas que formam um dos polos industriais do Brasil, atualmente, e o polo industrial da região do Ceará. Na região da Bahia, nós temos a região de Salvador, também que encontra uma região muito grande de indústrias brasileiras. É só vocês olharem nesse mapa aí, que mostra, né, os lugares que tem a maior concentração de indústria. No Maranhão não é tão grande, nós temos aí de grande importância a Vale e a Alumar, mas nós não temos uma indústria muito forte. Já na região norte, nós temos a região chamada de Zona Franca de Manaus, na região de Manaus, que é onde fica uma indústria de montagem, tipo a indústria da Honda, que monta motos e veículos, e outras indústrias de eletrônicos e eletrodomésticos.
Boa parte dos eletrônicos e dos eletrodomésticos são montados na região da Zona Franca de Manaus. E de lá é distribuído pela região do país, Nordeste e as outras regiões, tá? Fora a região sul do país, que também na região ali de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde nós temos uma grande concentração industrial, considerado o segundo maior parque industrial do Brasil. O primeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O segundo, a região sul do Brasil. Então, o Sudeste é o primeiro, Sul é o segundo, o Nordeste é o terceiro e o quarto é a região de Manaus, tá? Esses são os principais polos industriais brasileiros. Tá ok? E também nós temos aí um pouquinho abaixo, pessoal, a famosa indústria 4.0, né, que eu falei para vocês na última aula. Eu falei um pouquinho sobre essa revolução industrial, que é a quarta revolução, né? E o Brasil, como ele se encontra nesse cenário? O Brasil, ele ainda não é ainda um país totalmente dependente, né, em questões tecnológicas. O Brasil ainda depende muito de tecnologias asiáticas, por exemplo, Japão, as Coreias, no caso, Coreia do Sul, né? Aí o Japão, China, os tigres asiáticos, como Singapura, Hong Kong, né? Esses países aí que produzem muito essa área tecnológica que nós consumimos bastante, né? Que vem aí Tailândia, por exemplo, Taiwan, né? Que são esses lugares aí que são responsáveis por praticamente mandar aí esses produtos que a gente acaba consumindo, tá? Na página 44, eu queria que vocês dessem uma olhada nela, que ela exatamente vem trazer esse cenário industrial. Eu queria até que vocês dessem uma olhada aí nesse gráficozinho bem legal. A indústria tem um papel fundamental para o Brasil, mas é preciso melhorar a competitividade do país. Olha só, qual a contribuição da indústria para a economia do Brasil hoje? A indústria está produzindo atualmente 1,2 trilhões. E isso, pessoal, não é em real. É baseado, praticamente, ele coloca aqui em real, mas a gente sempre coloca em dólar, tá? Mas o Brasil ele tem uma produção altíssima. Tá? A indústria ela é responsável por praticamente quase 50% da economia brasileira. Vamos colocar assim, tá? E quais são a participação da indústria no Brasil? Ó? Só para vocês terem uma ideia. Ó. No Produto Interno Bruto, é 22%. Tá? A economia principal do país, ela representa 22%. Na exportação, ó, 55%. 55% da exportação brasileira são produtos que saem da indústria. No gasto com pesquisa, 66% do gasto em pesquisa no Brasil é voltado para a indústria. As pesquisas são voltadas para melhorar o desenvolvimento industrial do país. Até porque vocês sabem que a maior economia brasileira está relacionada ao quê? Ao agronegócio. A maior indústria brasileira é voltada para o agronegócio, né? E vocês já sabem exatamente disso, quando a gente conversou sobre a indústria e os tipos de indústrias que se concentram no Brasil, principalmente a agroindústria. O Brasil ele tem uma importância muito grande nesse setor, tá certo? Aí nós temos aqui a arrecadação de tributos federais, que são impostos. 30% dos impostos do governo federal é retirado da produção industrial. E na arrecadação de previdenciária, tipo, o imposto que é retirado para poder pagar os aposentados. 26% do recurso que é utilizado para pagar os aposentados, os pensionistas, por exemplo, é retirado da indústria. Então, para vocês verem a importância da indústria. E 21% dos empregos formais no Brasil também é da indústria. Então, se a indústria nesse momento fechasse no Brasil, nós teríamos um colapso e mais da metade da população brasileira iria praticamente passar fome. Tá? Essa é a realidade. O Brasil poderia entrar num colapso político e entrar aí numa dinastia. O que é isso? Um país sem lei. Né? Um país onde seria cada um por si, Deus por todos, aquele velho ditado. Quem são os principais países competidores, né? Países que competem com a indústria brasileira? Aí nós temos aí, o Brasil ocupa o penúltimo lugar no ranking geral de competitividade entre 18 países selecionados pelo Conselho Nacional de Indústria, que é o CNI. Então aí nós temos o Brasil em 17, só ganhando da Argentina, e todos esses outros países aí estão praticamente na frente do Brasil em termos de produção industrial. E olha que nem está em destaque, pessoal,
Por exemplo, Estados Unidos, não está em destaque Japão, não destacaram outras grandes, como a China está ali, ó. Mas esses dois grandes países, como Estados Unidos, como Japão, por exemplo, eles não colocaram, tá? Aí é só alguns dos países, só apenas alguns, tá? Mas a China está lá, tá? E, enfim. E fora do mundo digital, né? Menos da metade das indústrias brasileiras utilizam tecnologias digitais presentes na indústria 4.0. Tá? Olha só, menos da metade das indústrias brasileiras são chamadas de indústrias que não têm nenhuma automação. Quando a gente fala assim, ó, não sei se vocês recordam da última aula, quando eu falei que a indústria 4.0, ela trouxe a automação. O que é isso? Uma indústria automatizada, uma indústria que utiliza recursos tecnológicos, uma indústria que ela é controlada por tecnologia e não só por pessoas. Menos da metade das indústrias brasileiras, elas são automatizadas. Então, a maioria das indústrias brasileiras depende do trabalho humano, depende da pessoa para desenvolver o trabalho. Poucas indústrias brasileiras são automatizadas, trabalham 100% com tecnologias. Vamos colocar assim, tá? Então, nós temos ainda aí uma realidade, tipo uma indústria, na realidade atual, nós temos ainda uma indústria bem arcaica, né? Vamos colocar assim. E aí, caminhando para o final do livro, nós temos exatamente a localização, né, a localização das principais regiões industriais do Brasil. E ele começa a falar, pessoal, logo, ó, pelo ABC Paulista. Nós temos o Vale do Paraíba, como eu já tinha falado, já falei inúmeras vezes para vocês. Tem aí a região de Minas Gerais, tem a região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? A região chamada de Rodovia Anhanguera, a famosa Bandeirantes também, que tem uma ligação muito grande com essa parte aí econômica, industrial brasileira. Mas as duas áreas mais importantes do Brasil, em termos industriais, é o Vale do Paraíba e o ABC Paulista. Essas duas vocês precisam entender e conhecer. Professor, o que é o ABC Paulista? Por que esse nome ABC Paulista? Esse nome foi criado porque são 4 cidades importantes, tá? Na região, ligando a região sul do país, que surgiu essa questão do ABC, vamos colocar assim, tá? Olha só, ABC Paulista, localizado na região metropolitana de São Paulo, e é formado principalmente pelas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul e Diadema, tá? Fica basicamente ali, eu coloquei a região sul, mas na verdade é a região sudeste, tá? Já que eu falo sobre a região sul. Então, a região sudeste brasileira, principalmente na região de São Paulo, nós temos o famoso ABC Paulista, que é 4 cidades juntas que formam uma área muito importante na parte industrial. Só repetindo, nós temos Santo André, que é representado pela letra A. Nós temos a região B, que é representado por São Bernardo, o famoso São Bernardo do Campos, que muitos falam. Letra C, ó, São Caetano do Sul, considerada uma das regiões mais ricas de São Paulo, região nobre da região de São Paulo. E Diadema, também uma das regiões muito importantes. Pessoal, Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo e Santo André são consideradas as 4 cidades mais ricas das regiões de São Paulo, tá? Região nobre, com um poder aquisitivo muito grande, e forma o famoso ABC Paulista, uma das áreas mais industrializadas do Brasil, tá? Mais tradicional complexo industrial automobilístico do Brasil, foi palco de greves históricas durante a ditadura militar e capitaneada por seus fortes sindicatos, tá? Então, é basicamente onde se encontra, pessoal, o setor administrativo mais importante do Brasil. Os principais bancos, os principais setores que têm, né, o comando administrativo do país, tá? Por exemplo, o Banco Central, que fica também na região de São Paulo, e assim você tem a região mais importante administrativa do país. E o Vale do Paraíba é aqui, ó, é a região que corta, né, praticamente a região mais importante do Brasil, que tem de São Paulo até o Rio de Janeiro, que é a famosa rodovia Presidente Dutra, que faz essa ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Que tem basicamente a maior concentração industrial do Brasil. Lá na página
43 vocês vão ver que é basicamente onde tem ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, uma parte que tem um monte de pingos em verde, que é basicamente a área com maior concentração de pingos verdes do Brasil. É onde se concentra a alta concentração industrial do Brasil. E a indústria mais avançada, tá? E só para vocês terem uma ideia, é onde se encontra também os dois setores mais avançados em pesquisa brasileira. O ITA, que é o Instituto de Tecnologias Aeronáuticas do Brasil, tá? O ITA, que é uma das instituições tecnológicas mais importantes do Brasil, ele fica exatamente na região do Vale do Paraíba, tá? E também a Embraer, né? Que é a terceira maior fábrica de avião do mundo, só para vocês terem uma ideia. A terceira maior fábrica de aviação do mundo é a Embraer, que ela é brasileira, e ela também se encontra na região do Vale do Paraíba. Então, geralmente, todas as pessoas que costumam entrar na área de aviação, para ser piloto, mecânico, essas coisas, eles procuram entrar no ITA, que é a maior instituição militar do Brasil, principalmente na área de aviação, e também na Embraer, né, que é a maior do Brasil e a terceira maior do mundo, fábrica, indústria, né, aeronaves do Brasil, tá bom? Enfim, então aí tem mais um pouquinho sobre algumas outras áreas importantes do Brasil. Tem uma imagem aí que basicamente é chamada de eixos de industrialização, que é o que vocês estão vendo, basicamente a região que liga São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde se concentra a maior parte industrial do Brasil, tá bom? Enfim, acredito que daí para frente é só vocês mesmos pegar algumas leituras básicas, não tem assim tanto problema para a gente poder destacar, tá? O livro de vocês, ele finaliza, pessoal, falando de transportes e comunicações brasileiras. Não é um assunto tão difícil, não é um assunto tão complicado. Esse assunto sobre transporte e comunicação, eu vou fazer uma gravação, tá? Um videozinho gravado, com um slide bem legal, e eu vou disponibilizar depois para vocês terem acesso. Não vai ser disponibilizado agora, tá? Eu vou disponibilizar ele depois, né, para que vocês tenham conhecimento sobre esse assunto. Porque quando